quero dizer da minha alegria de poder retornar a São Luís, depois de tanto tempo. Fazia muito tempo que eu não estava aqui, vim aqui à cidade, onde a gente tem tantos amigos e poder agora fazer ainda outros novos. É sempre uma alegria poder receber um convite do Moab, lá do Pouso, né? Pouso Obras Sociais, uma instituição maravilhosa que a gente tem muita alegria de poder dizer que ela existe, que é dirigida por amigos muito dedicados, mas sob a coordenação do nosso querido Moab, há tantos anos. E como eles estão fazendo várias comemorações pelos 40 anos daquela instituição veneranda, nós fomos convidados para estar com eles amanhã, fazendo um seminário, a partir das 8h30, sobre ansiedade, espiritualidade, falar sobre autoconhecimento também. A gente vai até a hora do almoço, até 12h30, eu acho. E às 17 horas iremos fazer uma palestra sobre prevenção. Eu vou evitar falar a palavra SUICIDO, tá? Porque as redes sociais não gostam muito. Então, prevenção da pessoa tirar a sua própria vida entre jovens e crianças, tá bom? Às 5 horas da manhã, ambas as atividades lá no Pouso, vocês podem participar. E hoje a gente tem a alegria de poder estar aqui no Fraternidade, agradecer e parabenizar o Edmar e toda a sua equipe, a Belisa, a Flávia, a Ivone, o Marcelo e a Conceição, que foram meus médiuns de transporte, né? Transportando aqui. E hoje, então, a gente vai falar sobre um tema diferente, falarmos sobre psicologia positiva. O que será isso? Falar sobre felicidade e a espiritualidade. Como é que é a psicologia positiva? O que é que ela tem a ver com a doutrina espírita, por exemplo? Então, vamos fazer isso tudo na noite de hoje, pedir a Jesus que nos abençoe, que nos permita assistência dos bons espíritos no aprendizado que realizaremos. Para começar, um texto de Meimei, que significa amor puro, né? Psicografado por Chico Xavier, do livro Bênçãos de Amor, da editora da Cultura Espírito União. E o texto chama-se Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Então, Meimei, Chico Xavier, Alegria, do livro Bênçãos de Amor. Bom, pessoal, a gente então vai falar hoje sobre esse tema, fazer uma pequena introdução sobre psicologia positiva, dar outras dicas para a felicidade que não estão na psicologia positiva, falar sobre felicidade para os filósofos, porque a filosofia também, a grande preocupação dela, também foi a felicidade. Vamos ver quem foi o maior filósofo do mundo e felicidade na visão espírita, e encerrar com o poema Onde Está Deus? Tá bom? Bom, meus amigos, é curioso que o planeta está bem melhor. Nós temos muito mais tecnologia hoje, saúde, não é? Muitos recursos, muitos remédios, vacinas,
antibiótico, anestesia. Tantas bênçãos que Deus, enviando esses homens de ciência, vem trazer para a humanidade. Temos mais expectativa de vida, nós vivemos muito mais anos do que os nossos antepassados, sobretudo porque desencarnavam muitas crianças, a mortalidade infantil era imensa, diminuindo muito a expectativa de vida. Hoje nós temos mais tolerância, nós temos sim ainda preconceito, em muitos países inclusive, mas em uma quantidade muito menor do que no passado. Nós temos muitas conquistas, não é? Para as nossas irmãs mulheres, para os nossos irmãos negros, para os deficientes físicos e mentais, para aqueles nossos irmãos que se identificam com uma polaridade sexual diferente do que a da biológica. Então nós temos menos preconceito hoje em dia. Temos muito mais conhecimento, ele está mais à disposição em quase todas as partes do mundo. Através de um celular a gente consegue acessar tanta informação. Nós temos educação, foram investido muito em todo o planeta. Nós temos as contribuições da filosofia, da psicologia, da psiquiatria também. E mesmo assim o mundo ainda continua triste. Se tudo melhorou, por que aumentaram a depressão? O consumismo funcionando como se fosse um anestésico para o nosso vazio interior, para a nossa depressão? O isolamento social, a drogadição, quantas pessoas viciadas nas diversos tipos de substâncias, nos tóxicos, sobretudo no álcool, que é a que mais mata, 6 vezes mais do que todas as outras juntas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Por que aumentou tanto as taxas de SUICIDO, inclusive entre as crianças e jovens, como vamos falar amanhã? Por que tem tanta infelicidade no planeta, apesar de tantos avanços? Não é curioso, não é um paradoxo? E assim, o Martin Seligman, um psicólogo, presidente da Associação Americana de Psicologia, ele vai publicar, alguns anos atrás, uma obra chamada Felicidade Autêntica, usando a nova psicologia positiva para a realização permanente. Porque ele vai perceber que a psicologia, ela tem 3 vertentes. Ela foi iniciada também com o propósito de como descobrir as maneiras de fazer os homens mais felizes. Ou seja, era para buscar a felicidade. O segundo era, sim, para tratar os transtornos mentais. E o terceiro item, a psicologia também, na parte de autoconhecimento, nas relações de trabalho, etc. Ela tem várias vertentes. Mas nas últimas décadas nós nos focamos tanto na questão da saúde mental, ou seja, a psicologia para combater os problemas mentais, que esquecemos de buscar, investigar o que realmente nos faz felizes. E aí surgiu esse novo movimento. Se vocês procurarem, inclusive na internet, no YouTube e outras redes sociais, há muito material sobre psicologia positiva e bem interessante. Tivemos também a publicação de uma obra do autor Sean Ashore. Vocês me desculpem o inglês, porque é lá do Ceará, né? E se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E diz que é o curso mais concorrido do que ele considera a melhor universidade do mundo. Né? Para mim, a melhor universidade do mundo, na verdade, é a vida, mas Harvard tem um excelente conceito. Então, vejam que essa matéria é estudada em Harvard e é muito concorrida. Né? E ele, inclusive, também tem um vídeo falando sobre esse assunto, um videozinho curto, eu acho que de cerca de 20 minutos, naqueles TED Talks, né? Aquelas palestras do TED. Também foi publicado um filme cujo título é Happy, Feliz em inglês. E aí são vários estudos sobre a felicidade. Pesquisas em várias partes do planeta para investigar o que determinada nação, povo, pessoas têm feito para ser mais felizes, e com comprovação, com estudos científicos sérios, muito interessantes, tá? Vocês encontram
Eu acho que é na Netflix, salvo engano, mas tem também uma cópia no Vimeo, uma rede de vídeos pouco conhecida. Eu não sei se a da Vimeo respeita os direitos autorais, tá? Mas eu acredito que ele tem na Netflix, para vocês conferirem depois, tá? E tem alguns vídeos, por exemplo, que a gente buscou no YouTube. E um deles é Como Ser Feliz, literalmente, tudo que sabemos sobre a felicidade. Qual é o canal? O canal no YouTube chama Epifania. Muito interessante esse canal, tem muitas contribuições bem bacanas. E o outro vídeo, que é o do Sean Actor, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá? Dêem uma conferida depois. E olha o que essas pesquisas têm demonstrado. Eles defendem que 50% é um ponto de referência genético, ou seja, a pessoa já nasce com a predisposição de ser feliz. Sem nenhum motivo, a pessoa já é feliz. Muita gente que é assim, né? Que é aquela pessoa alegre, otimista, vai viver, tá cheio de problema, né? Tá com o nome sujo na praça, tudo, mas tá lá sorrindo, feliz, otimista. Eles não sabem, eles olham, é uma coisa genética, mas nós, espíritas e reencarnacionistas, sabemos que são conquistas anteriores daquele espírito, por isso que ele já traz o otimismo, a gratidão, etc. E que 10% da nossa felicidade a gente alcança através de coisas externas, que a gente dá muito valor, como salários, né, dinheiro, status, beleza, juventude, poder. Essas coisas que a gente fica, né, desesperados atrás delas, elas só melhoram 10% da nossa felicidade. Enquanto 40% da nossa felicidade vai depender do que eles chamam comportamento intencional. Comportamento intencional que a gente vai ver aqui, tá? Ou seja, metade não tem o que a gente fazer, porque já é herdado de encarnação passada. 10%, essas coisas que a gente está se matando, dinheiro, poder, juventude, beleza, etc., status, poder, não vale nada. Vamos ver que 40%, vamos investir nesses 40% que a gente vai aprender aqui hoje, não é? Então, outra coisa que eles perceberam, que, na verdade, a gente não deve buscar sucesso para ser feliz. É o contrário. A gente deve buscar a felicidade para ter sucesso. Porque as pessoas que são mais felizes têm mais chances de alcançar sucesso. Não é? A felicidade traz melhores relacionamentos, melhor remuneração, a pessoa ganha mais, torna o seu ambiente de trabalho mais agradável, e a pessoa se sente mais amada e mais querida. Então, olha que coisa interessante. Então, vamos ver aqui o comportamento intencional. O primeiro, eles vão dizer, você tem que buscar aumentar a dopamina, esse neurotransmissor responsável, né, no sistema límbico pelo prazer, pela sensação de bem-estar. A dopamina, ela é alcançada de diversas formas. A gente vai ver aqui. Eles também defendem buscar os estados de flow. Valorizamos a felicidade quando conhecemos a tristeza. Recursos básicos são suficientes, ou seja, muito dinheiro não traz felicidade. E que há sistemas de valores que trazem mais felicidade. Será que trabalhar muito para conquistar coisas vai nos fazer mais felizes? Qual o limite? Vamos aprender sobre o senso de comunidade e vamos verificar que a compaixão também é um comportamento intencional, ou seja, a caridade, o amor ágape, o amor incondicional, vão nos levar também a ser mais felizes, né? Como é que a gente aumenta a dopamina? Por exemplo, atividade física. Eu estava conversando com o Marcelo aqui. O Marcelo, ele mora num apartamento no 13º andar. E ele sobe de escadas. Não é porque ele tem medo de elevador, não. Né? Por quê? Porque ele sabe da importância da atividade física. E é verdade. Quando a gente pratica atividade física, não somente libera dopamina, mas também outras endorfinas que trazem relaxamento, trazem bem-estar, não é? É importante variar. Se for um esporte, então, melhor ainda. Não vamos começar a subir 13 andares de primeira, não. Ele começou aos pouquinhos, tá? Eu subo 5, lá no meu trabalho são 5. Eu subo 5 andares. Tem dia que eu estou mais cansado, eu boto o elevador para ir até o 2º andar e subo do 2º, né? Eu subo só 3, né? Tem dia que a gente está mais. Então, dormir bem também, pelo menos 7 a 8 horas, é importante para a gente aumentar a dopamina. Inclusive, a serotonina é produzida de dia. E a
a melatonina, que é um hormônio super importante, que é produzido pela glândula pineal, aquela glândula que a gente estuda, que é a glândula da mediunidade. Essa melatonina, ela precisa de escuridão para ser produzida. E o esforço dela durante a noite vai aumentar a quantidade de serotonina durante o dia, e vice-versa. Então, como é importante a gente dormir bem, né? A cooperação, ou seja, a caridade também, não é? O próprio doutor Sérgio Lopes, um psiquiatra espírita do Rio Grande do Sul, palestrante muito querido, ele vai dizer em suas palestras que praticar caridade provoca a liberação de tanta dopamina quanto a cocaína. E ele vai dizer que caridade vicia. Viu, Moab? É por isso que o Moab faz tanta caridade, né? Então, vejam, caridade vicia, porque libera dopamina, e é verdade. Então, quando a gente vai visitar uma pessoa, quando a gente vê como a gente leva alegria para alguém, faz a visita, a gente se sente também, fica com o sentimento de culpa aliviado, vem colaborar aqui no Fraternidade, lá no Pouso, né? Fala com o Moab, fala com a Norma, fala com essa turma toda boa aí, né? Fala com o Edmar. Então, ó, felicidade aqui não custa nada, trabalho voluntário, né? E eles descobriram que a dopamina nos faz mais felizes e aciona os centros de aprendizagem do cérebro, ou seja, a gente aprende mais, a gente fica mais inteligente. Olha que coisa curiosa. Enquanto que a pessoa estressada, ansiosa, irritada, pessimista, prejudica a sua aprendizagem, né? Vamos ver aqui outras dicas, por exemplo, alimentação saudável. Né? Dizem que, por exemplo, o triptofano, aliás, dizem não, ele se converte em serotonina, então usar os alimentos ricos em triptofano, como por exemplo a banana, outros frutos, uma alimentação mais saudável. Comer no máximo 2 horas antes de deitar-se. Dormir à noite, se você tem um trabalho noturno, tentar alternar, não é? Tentar dormir durante o dia bem escurinho, tentar buscar o maior silêncio possível. Se for fazer uma sesta, né, for tirar aquele cochilozinho depois do almoço, que ele seja no máximo 20 minutos, tá? Ter contato com a natureza. Inclusive dizem que aqueles hospitais onde tem visão para a natureza, para as florestas, para as matas, os pacientes se recuperam melhor, mais rápido do que aqueles que as paredes estão fechadas, ou que as janelas não dão para lugar nenhum. Contato com a natureza, cuidar da saúde, né? Verificar os nossos hormônios, a questão do sol, a gente precisa da vitamina D, esse corpo da gente vivia caçador-coletor, né? Pegando sol, caminhando, correndo atrás, fugindo dos bichos. Claro que a gente que é mais clarinho assim, que veio da Europa, tem que pegar o sol da Europa, né? O sol do Brasil aqui não foi feito para quem é branquelozinho assim, não. Né? Então, ter esse cuidado, mas também postura adequada, atividade física, manter o peso, né? Verificar como é que está o nível de testosterona também, que nos estimula, tanto no homem quanto na mulher. A mulher também produz testosterona. Então, a gente verificar é um hormônio muito importante também para a questão da atividade física, do ganho de massa muscular, da disposição do bom ânimo. Tudo isso porque nós somos uma realidade biopsico-sócio-espiritual, não é? Nós temos que cuidar de tudo, não só do espírito. Temos que cuidar do corpo. Aliás, Emmanuel vai dizer a Chico Xavier que nós deveríamos cuidar do corpo como se nós nunca fôssemos morrer. Ou seja, cuidar do corpo como se a gente fosse viver 200, 300 anos. E cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Os senhores estão prontos para desencarnar amanhã? Já estão tranquilos? Não pode acontecer, não? Marcelo está dizendo que não. Vamos, né, nos preparar. Né? Lembram do Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele não preparou a família para a desencarnação, ele era espírita, passista. E a esposa fica prendendo o seu perispírito, né, impedindo a sua desencarnação, que já estava na hora, porque ele não esclareceu como ela deveria proceder. Então, a gente deve preparar a nossa família, porque
Todos nós vamos voltar para a nossa verdadeira casa um dia, não vamos? A gente não está com pressa não é? Mas tem que deixar organizar. Se a gente necessitar de um suporte psiquiátrico, ou seja, de uma medicação, vamos usá-la. No livro Chico Xavier em Goiânia, é um livro, Chico Xavier em Goiânia, perguntaram a Emmanuel sobre a questão dos remédios psiquiátricos. E Emmanuel vai dizer que nós devemos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria, da psicologia e da análise. Ou seja, a psiquiatria é remédio psiquiátrico. A psicoterapia, a análise, que era a linha do Freud, não é? E outros seguidores, vai chegar a falar, inclusive, dos neurolépticos e dos ansiolíticos nessa mensagem. Então, vai dizer que são medicações que vão trazer alívio ou até a cura das nossas enfermidades mentais. Então, se a gente precisa, do mesmo modo que quem está com problema de hipertensão, claro que hipertensão tem que fazer atividade física, tem melhor alimentação, tem que emagrecer. Mas enquanto ele não consegue tratar isso, ele deve sim tratar também com um medicamento, não é? Quando a gente também está, por exemplo, com a glicemia muito alta, né, a hemoglobina glicada acima de 5,6, então a gente já está pré-diabético ou diabético, o que é que a gente tem que fazer? Temos que usar a medicação. Se for necessário, para o resto da vida, sim, claro, é melhor. Se a gente tem, ou reencarnou com essa prova, com essa expiação da depressão, do transtorno afetivo bipolar, da esquizofrenia, a gente não vai usar a medicação? Vamos usar, sim, não é? Eu agradeço a Deus, eu reencarnei nesta vida, na anterior eu tirei a minha vida, aniquilei a minha existência, pulando de uma alta, de uma coisa muito alta, não me lembro desses detalhes. Por isso eu reencarnei, na minha medula tem líquido, tem água, hidroxiringomelia. Foi no médico, ele fez todos os exames, ele disse, não, você não tem nenhum sintoma, você já deve ter nascido com isso, deve ter nascido com isso. Eu disse, sei, isso é coisa de vida passada. A coluna começou a arrebentar na cervical, depois na torácica e agora na lombar também. Ou seja, agora estou colunável, como diz Divaldo, né? Agora estou colunável, com problema de coluna. Então vejam, por quê? Porque eu me atirei de uma vida passada. E além disso, baguncei meu psiquismo, reencarnei com um transtorno afetivo bipolar tipo 2. E graças a Deus existe a medicação. Chico dizia que Deus inspira os homens de ciência para trazer alívio para a Terra, para nos trazer os medicamentos, o antibiótico, a anestesia. Então vamos utilizar, sim. Qual o problema? Vamos utilizar. Vamos fazer a psicoterapia, vamos fazer a atividade física, vamos tratar tudo. Eu tenho um seminário imenso só sobre depressão e alegria de viver. Depois vocês conferem lá no canal no YouTube, o canal chama Nazareno Feitosa, tá? Então, lembrar só disso, que a gente deve sim, se a gente precisa, por que não? Não é? E eu vejo como me faz bem, como eu consigo ter uma vida absolutamente normal com a medicação. Então vamos agradecer a Deus por esse alívio que Ele nos proporciona. Não é? Agora o nosso orgulho vai dizer, não, eu sou espírita, não preciso disso não. Será? Tem gente que quando começa a tomar a medicação, chega para o médico, doutor, se eu soubesse que esse negócio era tão bom assim, eu tinha começado há 20, 30 anos atrás. E se for necessário, eu tomo o resto da minha vida. Então a gente tem que combater a causa, assim, a causa está no espírito imortal. No meu caso foi o quê? Uma desencarnação, um autocídio, não é? Mas, enquanto a gente não consegue resolver a causa, vamos aliviar os efeitos. Porque quando a gente faz isso, deixa eu ver se tem aqui, a gente melhora os relacionamentos. Quanta gente se separa por causa de uma depressão, de um transtorno bipolar? A gente mantém o trabalho é terapia para nós. A gente tem ânimo para fazer uma atividade física, para ir lá, né, fazer uma academia, uma ginástica. Tem mais disposição para ir conhecer as obras sociais lá do Pouso e dar uma pequena colaboração. Porque a caridade cobre
uma multidão de pecados. Então a gente precisa ter energia para trabalhar, para seguir, para estar com os amigos, não é? Bom, meus amigos, então eles falam que a gente tem que buscar o estado de flow. Flow em inglês significa fluir, tá? É como quando você faz algo sem um fim específico, só por prazer. Por exemplo, tem gente que sente muito prazer fazendo atividade física, tem gente que é viciada em correr, não é? Eu queria ter um vício desse. Tocar um instrumento, né? Também a pessoa tem aquele deleite especial. Estudar, o conhecimento produz muita felicidade também, a gente conhecer coisas novas, né? Desenhar, pintar. A minha filhinha de 6 anos, a Lívia, ela adora pintar. Né? É uma coisa maravilhosa. Quase todo dia ela está lá pedindo para eu imprimir alguma coisa, alguma imagem, algum bichinho, algum unicórnio, algum coelhinho para ela pintar. E dançar. Como é bom dançar, pessoal, não é? Eu não sei vocês, mas eu nasci para bailar. Não é? Aí eu boto aquelas músicas dos anos 80, da minha época, né? E tal, que eu dançava. Aí eu começo, até para atividade, eu começo a escutar aquelas músicas, aí eu começo a dançar, e dançar é uma atividade física belíssima, não é? Agradável. Todo mundo que se separa já perceberam que vão para aquelas academias de dança, não é? Todo mundo se separa, vai para lá. Só o que tem a separar, recém-separar. Aí você vai para lá, aí começa a dançar, aí a música lhe anima. A presença de outra pessoa, a troca de energias ali, um estimulando o outro, melhora, não é? Então aquele ambiente de alegria, aquilo nos faz muito bem. Eu tenho um amigo, meu vizinho, tinha uma depressão terrível. Separou da mulher, lamentavelmente. E depois que eu encontrei na casa espírita, eles Nazareno, eu entrei num curso de dança e eu estou amando. Os melhores dias da semana para mim são os dias que eu vou fazer dança. Hoje eu sou um monitor lá na academia. O professor coloca você para dançar em 40 minutos. Aí quando eu pensei em mim assim, eu falei, pai, será que ele consegue mesmo? Aí ele adora dançar. Como faz? A gente precisa. Esse corpo foi feito durante milhares e milhares de anos na atividade física. Era subindo nas árvores, era caminhando, nós éramos caçadores-coletores, passava o dia pegando sol, entrando nas águas, pescando, caçando o que tinha, procurando ovos, né? O que a gente mais comia era ovos de passarinho, ovo de cobra, ovo de jacaré, o que tivesse a gente comia. Fazer muito jejum. A atividade física é necessária para o nosso corpo. Então, precisamos lembrar disso também para a felicidade, tá? É quando o momento que a gente esquece de nós mesmos, é a atenção plena, aquele momento que a gente está no processo de mindfulness, né, que ele fala também. É um tempo que você gosta de perder, só que não é um tempo perdido. Observação, se sua habilidade é menor que o desafio, isso pode gerar ansiedade e frustração. Por exemplo, você vai entrar no estado de flow, vai tocar violino, e você não sabe tocar violino, aquilo vai lhe trazer frustração. Se você é um expert em violino, talvez você não queira fazer executar aquela peça que lhe foi proposta, né? Porque se a sua habilidade é maior, isso pode gerar tédio. E quando há o equilíbrio, é o estado de flow, né? Então você lembrar desse detalhe. E outra coisa que eles descobriram, que a tristeza faz valorizar a alegria. Por exemplo, a felicidade é passageira, nós temos felicidades. Nós temos momentos de felicidade. E nós precisamos dos problemas para valorizar os momentos felizes, porque é uma balança, não é? E os problemas também passam. Lembram do conselho de Maria de Nazaré a Chico Xavier? Isto também passará, não é? E ele ficou tão feliz que ele pegou num cartaz, botou na parede do seu quarto, toda vez que ele lembrava, quando acordava de manhã, lembrava dos problemas imensos que ele estava passando, ele viu o cartaz, isto também passará. Ele foi em frente e passou. Nossa família, por exemplo, nós passamos por uma quebra financeira imensa, nós perdemos todo o patrimônio material, exceto uma propriedade lá no Ceará, no interior. Me bateu uma depressão imensa, pensei em tirar minha vida, eu era ateu, fui ateu durante 12 anos. E agradeço ao Espírito, porque foi nesse momento que o meu coração se tornou finalmente fértil para receber a semente do Evangelho,
através da doutrina espírita. Hoje, eu nem me lembro desse período, pessoal. Eu só me recordo quando eu falo nas palestras. Parece que nem aconteceu, parece que foi um sonho. Então, né, lembrem que tudo passa e que isso também vai passar. Eles perceberam também que os recursos básicos são suficientes, né? Aliás, como diz o Livro dos Espíritos também. O Livro dos Espíritos falam que para o homem, deixa eu me recordar como é que está escrito lá, do ponto de vista material, basta a posse do necessário. Eles não falam nem de propriedade, viram que eles falam de posse. Então, você pode até estar morando de aluguel, mas então, você tem um cantinho, ter alimento, ter tudo. O problema é que nós criamos necessidades que não existem. Nós buscamos, queremos sempre o supérfluo. Mas, desde aquela pirâmide de Maslow, né, nós sabemos que o mínimo a pessoa tem que ter. Então, a gente tem que ter os recursos básicos, são suficientes. Por quê? Porque existe uma adaptação hedonista. A alegria de novos prazeres passa e voltamos ao estado normal. Você fica querendo um carro novo, não é? Ou uma joia, um vestido, um sapato, aí as mulheres agora, né? Aí os homens, um celular, etc. Quando compra, é aquela maravilha. Mas passam 2, 3 dias depois, uma semana, você nem lembra, já passou a alegria todinha. É a chamada adaptação hedonista. Não é? Então, o dinheiro que excede as necessidades básicas não traz felicidade. Aqueles homens e mulheres riquíssimos, normalmente nem sequer são felizes. Quantos se envolvem na dependência química, quantos tiram suas próprias vidas. Agora, a falta de dinheiro pode gerar infelicidade, por causa também, claro, né, da privação e do nosso apego, do medo da rejeição, né, e etc. E aí, quem quiser investigar um pouco mais, a gente tem uma palestra sobre dificuldades financeiras, desapego e a providência divina, tá? Tá no nosso canal no YouTube também, para quem quiser. E essa questão dos 2 sistemas de valores, ele vai dizer que depende das metas. Por exemplo, tem metas extrínsecas, essas metas externas, são as que tornam as pessoas mais infelizes. É o quê? É aquelas que buscam dinheiro, imagem, status, poder, né? Beleza. Enquanto que as pessoas que buscam metas intrínsecas, ou seja, internas, são as pessoas mais felizes, aquelas que buscam o seu crescimento pessoal, que investem nos seus relacionamentos. Né? É muito importante os relacionamentos. Aliás, está provado já que as pessoas que têm melhores conexões na sua vida, dos relacionamentos, são as mais felizes. Inclusive, até no passado, aquelas famílias numerosas, né? As mães tinham 8, 12, 15, 28 filhos. Era uma verdadeira cidade. E aí todo mundo se reunia na mesa e tal, e tinha aqueles vizinhos, e não tinha muito recurso. E aí iam matar um porco. E não tinha geladeira e tal, e matar um porco dá um trabalho danado, segundo eles. Eu nunca participei. Mas aí chama os vizinhos, todo mundo vai lá matar o porco. É uma festa. Aí cada um leva um pedaço, um leva a cabeça, outro leva não sei o quê e tal, e sai todo mundo feliz, satisfeito. Faz aquele almoço, e aí é uma verdadeira comunhão. Não é? Os Espíritos nos dizem, em O Livro dos Espíritos, que a nossa alegria de estar entre amigos aqui acontece também no mundo espiritual, mas de maneira muito mais plena, quando encontramos esses amigos nos verdadeiros laços de afinidade. Então, olha quanta alegria nos aguarda no mundo maior. O senso de comunidade, a vontade de ajudar, tudo isso são metas importantes que vão nos trazer mais felicidade. E há países, por exemplo, em que eles investem muito no trabalho, estudam, cobram muito as crianças. As crianças são quase crucificadas para estudar, para tirar as melhores notas. Como é o caso do grande, né, país, Japão, que tem um produto interno bruto imenso, uma grande capacidade, mas será que eles são felizes? Será que isso traz felicidade? E indo na contramão desse movimento, temos o Butão, considerado o país mais feliz do mundo. Eles disseram que colocaram a qualidade de vida em primeiro lugar. Então desenvolveram o conceito de FIB, não de PIB, Produto Interno Bruto, mas sim de felicidade interna bruta. Então tudo que acontece é sempre pensando, como é que a gente vai fazer para ter mais felicidade?
Tudo que está sendo feito, né, nos últimos anos, eles têm buscado isso. Olha que coisa interessante, né? Os seres de comunidade também, como nós acabamos de comentar sobre a história lá das famílias numerosas no passado. Por exemplo, na Dinamarca existem mais pessoas vivendo em comunidades do que os demais países industrializados. Eles têm várias comunidades lá, como por exemplo 20 famílias partilhando refeições, tarefas, lazer, as crianças jogando bola, uma verdadeira cooperação, como fosse uma grande família. Olha que interessante. Aliás, eu tenho uma irmã, a caçula, mora na Dinamarca, a mais velha morava nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo. Então, onde você for, tem cearense, não é uma coisa impressionante? Pois é. Aí, ela mora lá, e realmente, né, existe essa questão. E as pessoas andam muito de bicicleta. No frio terrível, nevando, o povo de bicicleta. E botam um carrinho atrás levando as crianças. Todo mundo fazendo atividade física, vai para o trabalho e tudo. Onde eles estacionam a bicicleta é uma coisa infernal, a quantidade de bicicleta imensa. Eu não sei como é que eles encontram as bicicletas deles. Lá em Copenhague, né? Vale a pena conhecer quando tiver oportunidade. Tem vídeos também, né, mostrando por lá. E outra coisa, para aumentar o estado de flow, desse comportamento intencional, a compaixão. E aí eles vão buscar uma tribo na República da Namíbia, na África, que eles fazem tudo em grupo. Existe muita cooperação e solidariedade. Por exemplo, quando um dos integrantes da tribo adoece, todo o restante deles vai prestar auxílio, apoio, toda a atenção dedicada para ele. Então vejam a importância da solidariedade. E ao mesmo tempo, verificaram que a meditação, quando ela é focada na compaixão, ela altera o tamanho das áreas corticais da felicidade. A gente faz a meditação com pensamento de compaixão, de amor, de lembrança, de perdão, de piedade, de humildade, lembrando de Francisco de Assis, lembrando de Irmã Dulce, de Madre Teresa, lembrando de tantos santos, homens e mulheres extraordinários, a sua dedicação a Jesus, ou a outros mestres também de outras religiões. E eles vão dizer que acontecem mudanças em apenas 2 semanas de prática. 2 semanas você fazendo essa meditação, vai melhorar as áreas corticais, facilitando você ser mais feliz. E o Dalai Lama, quando interrogado sobre quem era o seu guru, quem foi o seu mestre, ele vai dizer que o guru que me ensinou compaixão foi a minha mãezinha. A gente tem esse tesouro em nossas vidas, né? Então tá aí o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele tem um treino eficaz para a felicidade. Como é que é esse treino? Ele vai dizer que em intervalo de 2 minutos, basta 2 minutos, mas tem que ser no mínimo durante 21 dias, para a gente poder formar um hábito. Porque para formar um hábito, a gente tem que repeti-lo pelo menos em torno de 21 dias. Outros defendem que é um pouco mais, tá? Mas se você fizer em 2 minutinhos por dia, você vai fazer o quê? Vai buscar 3 motivos diferentes de sermos gratos. Não é? Lembrar assim, eu sou grato porque o avião chegou em paz, não teve nenhum acidente, não é? Consegui vir com o Marcelo, amigo querido, não é? A Norma, a Belise conseguiram aqui um tripé para eu colocar a transmissão, o Moab pôde estar com a gente aqui hoje à noite. Não é? Então, assim, tantos motivos para agradecer, não é? A gente pôde estar aqui, retornar a São Luís. Olha, já encontrei um monte, né? Então, a gente buscar motivos diferentes de agradecer, o ideal é por escrito, anota por escrito, tá? Anota por escrito é redundância, né? Anota no papel. Por quê? Porque isso ensina o nosso cérebro a buscar primeiro o que é positivo e não o negativo, porque a gente fica pensando só nos problemas, né? Então, vamos começar a pensar nas coisas boas, tá? Anotar as últimas experiências positivas que aconteceram nas últimas 24 horas, permite o seu cérebro revivê-las. E o cérebro ele não tem noção de o que é presente, passado e futuro. Se você está pensando naquilo, para ele é presente. Se você está preocupado com um problema lá na frente, ele está enfrentando o problema hoje. Praticar atos de gentileza, elogie amigos todos os dias. Não? A gente normalmente só elogia o chefe, né? Só puxa o saco do chefe, né? Tem que elogiar os amigos também, né? Manda mensagenzinha, ô meu amigo, você é tão bacana,
Obrigado por você existir. Né? Fala alguma coisa para levantar o astral. Pronto. Fazer isso durante 21 dias. Né? Manda um e-mail. Se você tem vergonha, manda um e-mail para o seu paizinho, que às vezes você não tem aquele relacionamento tão bom. Manda um WhatsApp. Né? Ele é aquele durão assim, mas no fundo ele vai adorar. Quem não gosta de ser elogiado? Né? E porque isso vai gerar uma retroalimentação. Inclusive, eles vão devolver. Ah, rapaz, você também é maravilhoso. Né? A gente, quem vai ganhar é a gente. Outras dicas. A ressignificação não é a realidade que nos faz sofrer, são as lentes como vemos a realidade. E aí tem uma historinha de Casimiro Cunha, por Chico Xavier, muito interessante. Ele fala, né, de uma pessoa usando lentes, né, esverdeadas e vendo tudo de maneira diferente, enquanto que o outro com as lentes, né, adequadas, você vai ver. Então, às vezes a gente está colocando aquela lente de pessimismo em tudo, a gente vê problema em tudo. A psicoterapia também é uma excelente ferramenta de autoconhecimento também. E o autoconhecimento, nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 919, que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Então vamos buscar o autoconhecimento, né? E a gente tem uma palestra interessante sobre esse assunto, chamada Jesus e a Alegria de Viver. É uma das que eu gosto mais, tá? Vocês vão lá. E precisamos ressignificar, então, a dor. Agora não é mais psicologia positiva, é psicologia espiritista, né? É a gente que está inventando as coisas. Por exemplo, provas. A gente precisa ressignificar algumas palavras. Prova é uma coisa ruim ou uma coisa boa? É uma coisa boa. O que é que o concurseiro, quem estuda para o concurso, o que é que ele mais gosta? Além de passar no concurso, o que é que ele mais gosta? É de prova, não é? Tem que ter prova para poder passar, não é? Às vezes não tem concurso nenhum, acaba ficando só estudando à toa, não é? Então, do mesmo modo, nós, os espíritas, temos que agradecer e achar bom quando tem provas. Porque é a maneira da gente dizer, ó Senhor, tá vendo? Consegui superar. Quando eu chegar no mundo espiritual, quero lá estar pertinho do Moab, viu? Num lugar bem bom. É a maneira da gente, não é? Tanto exercitar o nosso espírito, a nossa força de vontade, o nosso perdão, a nossa grandeza espiritual, como também da gente dizer, olha, ó, tirei nota 10. Né? Então são oportunidades, novas conquistas e mais felicidades para nós. Então não reclame mais de prova, tá certo? Expiação são uma oportunidade de purificação, de quitação dos débitos. Vocês sabem o que significa purificação, segundo o dicionário? Significa depuração, purificação. Significa também cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio. E é adequada essa analogia para nós aqui também na doutrina. Porque no livro Céu e Inferno, os espíritos já chegam a dizer que a Terra já é uma espécie de purgatório. O problema é que a gente quer ser completamente feliz no purgatório, não é? A gente é meio sem noção, não é? Não, se a gente está aqui para purgar, vamos purgar. Lembram lá no livro O Céu e o Inferno que há 3 estágios no processo de reparação? Nós temos primeiro o arrependimento, temos que nos arrepender. O segundo estágio é a expiação. E por fim, a reparação. Só o que é a expiação? Expiação é purificação. Não é necessariamente sofrimento. Por exemplo, se eu cometi um erro, me arrependi. E o motivo daquele erro foi por causa do meu orgulho, da minha vaidade intelectual, que ainda os tenho muito, sei disso, vou ter que diminuir um pouquinho dele, não é? Ou seja, eu tenho que me purificar um pouquinho dele, senão eu vou continuar errando do mesmo jeito, não vai adiantar de nada. Então, preciso expiar. Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer autoconhecimento, exercícios de humildade, etc., e não precisar sofrer. Mas se eu não faço, vem a amiga dor, não é? Essa amiga dor, que é como se fosse um cachorro, diz Zé Raul Teixeira, que as ovelhas desgarradas do rebanho, ele puxa, ele traz, mordendo, trazendo pelo seu encalço, salvando-nos do desfiladeiro, né? Então, a gente agradece a amiga dor, mas vamos tentar fazer a purificação pela tal da reforma íntima, né?
Vamos fazer assim, para não precisar expiar desse jeito. Aliás, no livro O Consolador, Emmanuel fala sobre esse assunto. Perguntaram a ele sobre a lei de Talião, a lei de tal e qual, ou seja, dente por olho, dente por dente. E Emmanuel vai dizer, o que é que vocês acham? Essa lei ainda está em vigor ou foi revogada? Eu estou falando com os encarnados. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. A lei de Talião está valendo ou não está valendo? Em alguns lugares está. Emmanuel vai dizer que a lei de Talião prevalece para quase toda a totalidade da humanidade. Quase a totalidade. Então está valendo a lei de Talião. Porque muitos espíritos ainda não cogitaram da lei de amor, esquecendo que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, através da caridade é que a gente vai se libertando. O próprio Cristo, diante da mulher considerada pecadora na casa de Simão o fariseu, ele vai dizer, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Então, o convite da doutrina espírita é esse. Nós erguemos essa bandeira bem alto, fora da caridade é que não há salvação. É o mais importante, né, para todos nós. Então, doenças são drenos energéticos, não é? As doenças são como ali se fosse um aspirador, sugando ali aquelas imperfeições, aquelas desarmonias que nós trazemos no corpo espiritual. O próprio André Luiz vai nos dizer que o corpo físico funciona como um carvão, como um filtro, como uma esponja que vai absorvendo essas imperfeições do nosso corpo espiritual. E a gente vai sair daqui muito melhor. Aliás, André Luiz, no livro Conduta Espírita, uma obra que pouca gente lê, vamos estudar, bem fininho e muito importante. Ele vai declarar que a doença pertinaz, ou seja, aquela doença que a gente não consegue curar, significa purificação mais profunda. A pessoa vai chegar no mundo espiritual ali resplandecendo o seu perispírito, né? E a gente ali achando aquela coisa terrível. A depressão, não digam mais que entram em depressão, digam que entram em reflexão, como ensina Divaldo, né? A gente entra em reflexão, ou digam que vocês estão românticos. Porque eu descobri que naquele passado, aqueles homens e mulheres maravilhosos, artistas, pintores, escultores, músicos, dramaturgos, etc., era tudo depressivo. Só que não tinha a palavra depressão, ela foi cunhada no século XIX, é recente. Como é que eles eram chamados? Românticos, né? Os poetas românticos. Então, quando eu estou naqueles dias assim, mais para baixo, eu não digo que estou com depressão, eu digo que estou romântico, né? Então, vamos mudar todo o nosso dicionário, tá? Vamos ressignificar tudo. Já falamos aqui. E o obsessor é nosso personal trainer espiritual. Só gente chique é que tem personal, não é? Então vocês têm. Aí ele vem nos ajudar a desenvolver os músculos do amor, do perdão, da paciência, da resignação. E eles são maravilhosos porque eles nos obrigam a ir para o centro espírita, para a igreja católica, para os templos evangélicos, etc. Eles nos trazem. Porque se depender da gente, não vai não. Aí é que nós somos auxiliados e eles também. Então Deus respeita o livre-arbítrio deles e sabe que ele só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. E a morte é a libertação do presídio e retorno para a nossa verdadeira casa. O nosso filho ganhou um alvará de soltura e porque ele parte antes da gente, nós nos rebelamos contra as leis de Deus. Ele já não precisava mais sofrer conosco aqui na terra. Ele já ganhou o alvará de soltura, não é? E o umbral é o spa do espírito. Vocês sabem o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa. O povo acorda a gente bem cedinho, bota para malhar, bota para comer um negócio. Depois na hora do almoço não tem nada para comer, só uma folhinha com um negocinho grelhado. Spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim?
É uma coisa ótima, a gente emagrece, a gente fica saudável, melhora a autoestima, dorme melhor, né? Fica mais bonito, a saúde melhora, tudo melhora. Eu não sou proprietário de nenhuma clínica de spa, não, tá bom? Então, os espíritos me dizem, Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito, onde a gente vai queimar as gordurinhas ali do apego, do materialismo, da inveja, do ciúme. Olha, vocês vão sair de lá maravilhosos. É só um período. E Frederico Menezes, um expositor muito querido de Pernambuco, ensinou pra gente. Ele disse assim, pessoal, não tenham medo de ir para o umbral, não. Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Você vai chegar lá, Moab, você aqui? Pois é, meu irmão, fazer o quê? Né? Norminha, você aqui? Você tá, não acredita? Meu irmão, estamos aí, né? Nazareno, você aqui, você que era um palestrante internacional. Eu já falei para minha esposa, eu disse assim, Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa escrito trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal diz, Nazareno, mas você aqui, que era fazer palestras e tal, e falava assim, assado, todo empolgado, né? Você aqui no umbral, eu vou dizer, mas eu estou aqui a serviço. E vamos dar palestras no umbral, vamos fazer estudo sistematizado da doutrina espírita no umbral. As inscrições já estão abertas, quem quiser participar. Vamos fazer estudo aprofundado da doutrina espírita, estudo das obras básicas, estudo do Evangelho Redivivo, né, que a Federação Espírita Brasileira lançou recentemente. Vamos aplicar, vamos fazer tanta coisa boa, se Deus nos permite, sempre nos ajuda, que vão dar um jeito de tirar a gente lá o mais rápido possível, né? Então, pessoal, a gente não tem que ter medo de ir para o umbral, não. Chico Xavier, certa vez, estava com algumas senhoras, as suas amigas, e disse, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí ela disse, Chico, quando você for para o céu, por favor, lembre-se da gente. Não se esqueça de nós, não, pelo amor de Deus, Chico. Ele sorriu e disse, acho que vocês não estão entendendo. O céu que me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero trabalhar como médium no umbral, auxiliando meus irmãos necessitados. Pessoal, o umbral está assim de espíritos superiores. A gente aqui não percebe como André Luiz ficou 8 anos sem perceber sua mãe, que desde sempre velava por ele. Ela tem tanto mérito que ela mobiliza o ministro das colônias espiritual de nosso lar. E Clarencio vai para o umbral resgatar o seu filhinho. Lá está assim de mães, de espíritos nobres. O ministro Clarencio frequenta o umbral. Quem assistiu o nosso Lar 2 aqui, não estava lá? O mensageiro, como é que é o nome desse aí? Qual foi? Não era Clarencio, era outro nome, né? Aniceto, isso. É tanto mentor que a gente se atrapalha, né? Então vejam lá, umbral, nada de se preocupar com umbral. Lembra? Vocês têm medo de ir para o umbral? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes o problema é esse, né? Então, pessoal, floresça onde for plantado, nos ensina de Valdo Franco. Vamos florescer em qualquer lugar. Então, umbral, aliás, para quem está assistindo que não conhece a palavra umbral, ela significa portal, né? É aquele negócio que tem assim onde prende a porta. É passagem, é como se fosse o purgatório na visão espírita, né? Lembrando sempre que na doutrina não existem penas eternas, né? Não existem penas eternas, a gente sempre tem oportunidade com o nosso Pai Celestial. E no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar, né, que as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Outra coisa, filhos difíceis. Diz lá, Santo Agostinho também, que a missão de criar filhos difíceis não é tão complicada quanto parece. E que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Olha, aquele menino ali que você tem complicadinho,
É um investimento para ganhar mais no mundo espiritual. Olha como a doutrina é maravilhosa. Transforma tudo que aparentemente é ruim em coisa boa, né? Naquela palestra Jesus e a Alegria de Viver, ela é só sobre esse assunto, transformando tudo que a gente acha que é ruim em coisa boa. É bem interessante. Outras dicas, então buscar a autorrealização, ou seja, no trabalho, na vocação que você quiser, brincar, se divertir, cultivar o bom humor e o otimismo, porque nós plasmamos o futuro, buscar experiências diferentes, cultivar e estar com amigos e familiares. Como é bom quando a Casa Espírita se reúne, faz um almoço, né, de confraternização. Parece que vai ter uma feijoada amanhã aqui. É? Domingo? Pois é, olha aí que oportunidade maravilhosa de reunir os amigos, a família espírita. Venham, pessoal, participem, tá? Vai ser muito bacana. Eu não sei se o horário do meu voo vai permitir, mas se permitir, eu estarei aqui também na feijoada, tá? Ainda mais que estão dizendo que eu vou ganhar a feijoada de graça. Cultivar o bom humor e o otimismo, né? Já falamos aqui. Fazer coisas significativas, né? Que trazem realização para você. E apreciar o que temos. A gente não valoriza, que a gente fica pensando só no que a gente não tem, né? Devia agradecer por tudo que tem. O otimismo ajuda muito, inclusive no sucesso profissional. Somos mais produtivos, ou seja, as pessoas otimistas, normalmente elas têm melhor resultado profissional do que os pessimistas. Identificar a sua missão, ou seja, o autoconhecimento, você tentar identificar qual é a sua missão aqui na Terra, qual é a sua programação reencarnatória, porque nós temos nas questões 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos, no item da escolha das provas, uma programação. Nós aceitamos passar por determinados tipos de provas. Existe ali toda uma programação para que a gente possa realizar o nosso trabalho, né? Buscar atenção plena, né? Os estados de flow. Amanhã a gente vai falar sobre isso lá no seminário sobre ansiedade, a partir de 8h30, lá no pouso, tá? Não focar nos problemas antes da hora. Na hora do problema, você vai receber inspiração para resolvê-lo. Buscar o desapego, a meditação, em vez desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que criamos. Tem aquelas propostas de coaching, né? Tem algumas muito interessantes, né? Eu nunca participei, mas um amigo meu me falou muito bem, não é? Claro que tem sempre alguns exageros, algumas coisas erradas em todo canto. Evite o isolamento, boas músicas, o banho, tomar um banho, né? Como é bom tomar um banho, pessoal. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho. Toma aquele banho gostoso, parece que a gente dá um alto passe, não é? Eu não sei o que é, mas eu não estou, rapaz, eu não estou muito bem, toma um banho, melhora a disposição. A gente fica mais animado até para fazer atividade física. Às vezes eu tomo banho para ir para a academia, porque eu estou com preguiça de ir para a academia, eu tomo um banho para ver se anima, não é? Outras dicas, cuidado com o excesso de notícias ruins, né? A gente às vezes passa ali vendo, porque o que dá realmente repercussão, o que as pessoas querem ver, o que vende é notícia ruim. É tragédia, é morte, é corrupção, é não sei o que, é terremoto. Aí a gente vai ler as notícias da mídia, a gente acaba ficando com depressão. Então evite, claro, não precisa ficar alienado, mas veja menos, procure assistir mais palestras, músicas agradáveis, né, programas que você se interessa, estar com as pessoas, com amigos, evitar a comparação, né? Porque existe a parábola dos talentos. Tem gente que já tem 5 talentos, e vai mas tem gente que só tem 2, só conquistou 2. O Cristo não pede que ela produza 5, mais 5, não. Ela precisa só publicar 2. Então não é comparar com ninguém. Melhorar as relações e o ambiente físico do trabalho. Buscar a plenitude, né? Porque a gente tem essa incompletude, não é? Porque nós ficamos procurando a outra metade como se existissem almas gêmeas. E o Livro dos Espíritos fala que não existe naquela mitologia grega, né? Das metades eternas, ou seja, que a gente vai sempre ser infeliz, só vai ser feliz quando encontrar alma gêmea. A doutrina espírita esclarece que não é assim, né? Que nós temos afinidade com várias outras pessoas e a gente pode ser feliz, sim, claro, e nós devemos nos esforçar para isso. Para um relacionamento dar certo é muito fácil. Porque você prefere ter razão ou ser feliz? Lá em casa eu preferi ser feliz. Então minha mulher sempre tem razão. Pronto, acabaram os problemas.
Um homem inteligente faz assim, né? Identificar, pode até anotar. É bom anotar, pensar só não faz tanto efeito quanto anotar. As nossas qualidades e virtudes, ou seja, fazer aquele autoconhecimento positivo. Porque a gente fica fazendo autoconhecimento só da parte negativa. Isso não é reforma íntima, isso é tortura íntima. Temos que buscar a nossa sombra dourada, como ensina Jung, né? As nossas potencialidades e multiplicá-las também, né? Buscar o autoconhecimento, né? Como está lá desde 650 anos antes de Cristo, no Templo de Delfos, e o Sócrates também nos ensinando, conhece a ti mesmo. Sócrates, que foi um precursor do Espiritismo, junto com Platão, e é considerado um ministro do Cristo. Nós temos essa informação por Emmanuel, né? Questão 919. Então, amanhã a gente vai falar sobre autoconhecimento e iluminação interior, tá? E Aristóteles vai dizer que para a pessoa ser feliz, ela tem que ser uma pessoa virtuosa, tem que ser cheia de virtudes, de qualidades. Enquanto que os vícios, vício não é no sentido de dependência não, tá? Vício, na filosofia, é o contrário de virtude. Ou seja, vício é defeito, é imperfeição moral, tá? Então, as virtudes produzem felicidade, e elas devem ser desenvolvidas através dos bons hábitos, não é? E qual foi o maior filósofo do mundo? Porque vocês lembram que Aristóteles até vai escrever uma obra para o seu filho, Ética a Nicômano. E ele vai, então, colocar ali que mostrar que quanto mais virtudes a gente conquista, mais a gente é feliz. Mas quem é o maior filósofo que a gente já conheceu? O Cristo, né? Jesus não é apenas o nosso guia e modelo, como está na questão 625. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, os espíritos venerandos, acho que é Lacordaire, vai ensinar que Jesus é um Cristo, é o Messias, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Emmanuel vai nos dizer que Jesus, junto com a plede de espíritos puros, vai realizar a construção do nosso planeta. Ele é o criador do planeta, não do universo, mas do nosso planeta. Ele já era um espírito puro desde há 4 bilhões e meios de anos atrás, como nos ensina a ciência, estima essa a idade da Terra. Vejam a grandeza do Cristo, né? Então, que ensinamento ele nos trouxe? A gente vai ter que correr aqui um pouquinho. Vamos ver aqui o que a gente pode pegar de mais importante. Lá no livro Boa Nova, que é psicografado por Chico Xavier, do Humberto de Campos, que é uma obra maravilhosa, tá? Chico Xavier dizia que a obra-prima da literatura mediúnica, por seu intermédio, ele considerava, era Paulo Estevão. Mas o livro que mais tocava o seu coração era Boa Nova. Porque falava de Jesus, de Maria, de Simão, de Joana de Cusa. Falava da intimidade do Cristo com os apóstolos. E vai nos trazer revelações que não estão nos evangelhos tradicionais, que não estão na Bíblia. Muito importantes e muito interessantes. E os apóstolos, certo dia, vão perguntar qual é a primeira qualidade que eles vão ter que desenvolver. O que é mais importante? E lá, é lá no capítulo 6, que tem um título, Fidelidade a Deus. Fidelidade, né? Aqui a pergunta deles. Jesus vai dizer, acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Aí essa questão de fidelidade, vejam que a palavra em hebraico e em grego, que foi traduzida como fé, ela também significa fidelidade. Mas quando São Jerônimo foi fazer a tradução para a Vulgata Latina, ele traduziu tudo só como se fosse fé. Ele colocou só credere em latim, quando em algumas passagens ele deveria ter colocado fidelis. Ou seja, alguns nossos irmãos das igrejas reformadas reforçam muito a importância da fé. Mas não é só a fé, não é importante só acreditar. É importante ser fiel a Deus, é cumprir os seus mandamentos. Jesus fala, vocês amam a Jesus? Quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Quem já está dormindo aí, levanta a mão também. Como é que ele fala? Ele diz, se me amais, guardai, ou seja, observai, segui os meus mandamentos. Então é
fidelidade a Deus, aos ensinos que Jesus nos ensina, tá bom? Ele vai falar que existe o reino dos céus. Então, toda a psicologia de Jesus é para o mundo vindouro. É nos falando que aqui neste mundo teríamos aflições, ou seja, é dizendo, vocês estão aqui no mundo de expiação e provas, um mundo transitório, esse período vai passar. Aguardem, né? Sejam fortes, porque no mundo tereis aflições. Aliás, não digam mais que vocês têm problemas, que vocês têm dificuldades, aflições, não digam, vamos ser mais otimistas. Digam que vocês têm desafios evolutivos. Então, em vez de reclamar da esposa, do marido, da sogra, do filho, não, você não fala assim. Você chega para a amiga e diz assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, realmente, para Deus ter me confiado uma missão tão difícil, né? Então, a gente sai de coitadinho para protagonista da nossa própria história. É desafio evolutivo, né? E claro que ele fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Não é só o reino dos céus, tem que buscar autorrealização aqui também. Mas, primeiro, o reino dos céus. Não é? Ele é reencarnacionista, evolucionista, nos falou sobre o amor e o auto-amor, o conhecimento, né? A importância do conhecimento, e o Espírito Verdade confirma, espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, e a gente tem o estudo das obras publicadas por Allan Kardec, não é? Devemos estudá-las, o autoconhecimento, a humildade que Jesus nos traz, a resignação, a reforma íntima. Ele falava, desde João Batista também, que clamava no deserto, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. A palavra que está lá é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Não é só arrependimento, é reforma íntima. Façam a reforma íntima porque o reino de Deus está próximo. É assim que pode ser traduzido, não é? E a gente tem a importância, a caridade com Kardec, o perdão, o auto-perdão, não é? Jesus fala que o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não está apto, não é digno do reino dos céus. Ou seja, começou a trabalhar com Jesus, deixa o passado para trás. Ele não está preocupado com o para trás-mente, não, ele quer saber só do para frente-mente. Tem que pegar na charrua e não olhar para trás. Né? A coragem do Cristo, a assertividade, né? Bem canalizada nos vendilhões do templo, ele não bateu em ninguém, tá, pessoal? Ele virou mesa, ele bateu, ele pegou chicote, não é? Afastou os animais, mas ele não bateu em nenhuma pessoa. Foi bem assertivo, né? Iniciativa e ação, cultivar a fé, cultivar a amizade. Ele estava lá sempre cultivando os amigos, partiu o pão entre eles, cultivar a alegria. A gente vai ver no livro Boa Nova como ele se alegra com Levi, com Mateus, o coletor de impostos, também com Bartolomeu, que era depressivo, e ele vai auxiliá-lo, trazendo consolo e alegria para o seu coração. Trabalhar, né? Jesus dizia, eu trabalho, meu pai até hoje, eu também trabalho. Olhem a alegria aqui de Francisco Peixoto Lins, o nosso Peixotinho, e o nosso querido Chico Xavier. Olha essa gargalhada. Dizem que a maior característica de Chico não era a humildade, era a alegria de viver. Olha a importância da gente cultivar a alegria. Chico estava sempre contando piadas singelas, contando causos, né? Como a gente fala. Jesus ensina-nos a evolução, a desobsessão, expulsou muitos espíritos impuros, né? Espíritos atrasados, curava corpos, mas sobretudo espíritos. As curas eram para chamar a atenção para a sua mensagem. Ele acolhia suas emoções. Vejam que Jesus chorava, ele chorou, ele é um espírito puro e ele chorou diante da morte de Lázaro, do processo, na verdade, de catalepsia, do sofrimento de Marta e Maria, que eram suas amigas. A serenidade, né? A gente vai falar muito sobre serenidade amanhã, então vamos deixar para ver aqui. Viver o momento presente, atenção plena. Né? Vejam que Jesus fala disso, olha lá. Apresentaram-se-lhe então algumas crianças, a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se.
Olha, zangou-se, se manifestava. E lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. No outro evangelista, lá, quem não se assemelhar a esses pequeninos, não entrará no reino dos céus. Então, veja, Jesus vivia intensamente. Ele tinha tempo para os filhos dos outros, e a gente não tem tempo para os nossos filhos. Então ele atende as crianças. Aquela mulher considerada pecadora na casa de Simão o fariseu, também ela lava os seus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Ela, que era uma mulher da vida, que dependia do perfume, pega todo o seu conteúdo num vaso de alabastro e despeja todo o seu perfume no corpo de Jesus, fazendo tudo o que Simão o fariseu não havia feito. Ou seja, ela estava dizendo: Senhor, eu estou renunciando à minha vida de prostituição. Olha aqui, todo o meu perfume é para ti. E aí, Jesus vai dizer: porque muito amou, os seus pecados foram perdoados. Quando termina aquela reunião, Judas chega diante do mestre e diz: mas Senhor, foi um absurdo isso. Esse perfume é muito caro, nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. E qual a resposta do Cristo? Por que importunais essa mulher? Ela procedeu muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele ia ser crucificado logo em seguida. E os pobres? Os pobres vós os tereis sempre para os ajudar. Mas a mim, até quando estarei convosco? Então ela largou tudo o que estava fazendo e viveu intensamente. Ela estava diante do Messias. A gente tem que... As crianças são assim, não é? As crianças, quando estão brincando, elas nem lembram que tem dever de casa para fazer, se a farda está limpa ou não, se tem lanche para a escola. Elas esquecem até de comer. E a gente não fica fazendo as coisas já preocupado, sofrendo, se aperreando. Elas sabem viver intensamente o momento presente. Vamos aprender com elas, para a gente ser mais feliz. Desenvolver a fé no futuro, não criar expectativas, buscar a nossa individuação, autodeterminação. Ele vai contrariar Maria. Maria queria que ele estudasse na escola dos rabinos em Jerusalém, para que ele se tornasse um doutor da lei. Mas ele vai dizer: mãe, eu não tenho dado demonstrações suficientes que estou com o Pai. E se José me permitir, eu gostaria de trabalhar na carpintaria com ele. E enchia a casa com a sua alegria, com a sua ternura. Né? Diz o livro Boa Nova. Olha aí, mais uma coisa de Boa Nova. Contemplação, olhar os lírios do campo, não é? Trabalho em equipe, era puro, mas não era puritano, não é? Ele comia bem, tomava vinho. Claro que nunca vimos Jesus embriagar. A simplicidade, a gratidão, a generosidade, a responsabilidade. Orava muito, era prudente. Tinha também o desapego efetivo, a obediência, a desobediência pacífica também. Ele contestava quando havia alguma coisa errada na interpretação das leis de Moisés. Era impassível diante da opinião alheia, não estava preocupado, né? Era incentivador, estimulante. Falou de recompensas que nos aguardam, dizendo que recebereis em cêntuplo tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim e do meu evangelho. Desde agora, com perseguições e no porvir, a vida eterna. A gente vai receber 100 vezes mais. É o melhor investimento que existe. É trabalhar para Jesus. Nos ensinou a renúncia, o sacrifício, era otimista, aprendiz, esclarecedor, intenso, nos ensinava a esperança, a renúncia e o desapego. E aí a gente vai lembrar quantos desapegos que Jesus teve. Vamos ver aqui rapidamente para a gente concluir? Olha aqui. Antes disso, eu estava certo dia em Brasília, eu morei 18 anos em Brasília, fui muito bem acolhido, agradeço, e cultivei muitos amigos. E logo no início eu estava morando de favor. Eu fui para lá porque os espíritos me ajudaram a passar num concurso.
Fui morar em Brasília, tinha uma prima que morava lá com seu esposo e seu filho, e eles me convidaram para morar com ele enquanto eu arrumava, né, um local para ficar. Eu morei quase 3 anos de favor com ele, sou muito grato. E aí eu tentava, né, juntar dinheiro para comprar um apartamento, e quando eu juntava um pouquinho, o valor da entrada já tinha aumentado mais do que eu nunca conseguia juntar, né, os apartamentos caros, mesmo procurando uma coisa mais simples. O meu carro já estava tão velhinho que estava com goteira. Se pegasse uma chuva dessa aí, refrescava por dentro, tinha uma goteirazinha. E aí eu fiquei, né, me questionando, mas Senhor, né, eu estou aqui, podia ter um local para ficar, meu carro tão velhinho e tal. Aí o nosso orientador espiritual, eu não sou médium, não sou vidente, não sou audiente, mas eu percebo, pela inspiração é muito forte. Aí ele veio assim, me disse, meu filho, como é que era a casa do filho mais excelente de Deus aqui na terra? Não, Jesus dizia, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa. Ficou morando na casa de Simão, de Pedro, muito tempo, morando de favor. E o carro, meu filho? Como é que era o carro de Jesus? Não tinha carro. Andava a pé nas estradas ensolaradas da Galileia, da Judéia, da Samaria, pedregosas, subindo montes. Calor imenso de dia, um frio de rachar à noite. Em Jerusalém, neva em alguns anos. Aí eu já comecei. Aí foi mostrando mais coisas. E o berço de Jesus? Jesus nasceu em um berço de ouro, de uma família nobre. Não. Nasceu num berço de palha, num estábulo. A gente fala manjedoura, não bonitinho. É um estábulo com os animais, com fezes dos nossos irmãos animais, num berço de palha. O seu pai, Humberto de Campos, nos ensina que ele era já um homem provecto, já era um homem já idoso quando casa com Maria, muito jovem. E ele desencarna, ele desaparece dos evangelhos, e Jesus vai ter a sua convivência por pouco tempo. Estudos, Jesus tinha títulos, era doutor, era fariseu, tinha mestrado, graduação, doutorado, pós-doc. E nem estava triste por causa disso, não. Casamento, Jesus renunciou a ter uma esposa, a ter filhinhos. Como é bom ter um lar. Quando eu vejo a minha filha, ela é muito carinhosa, Lívia. Ela vem, me dá beijo, diz que me ama, me dá um abraço. É maravilhoso ser pai. O Andrezinho também, ele é menos, homem é menos carinhoso, né? As meninas são especiais, né? A família, né? De ter uma família, ter neto, então, o que é melhor aí do que filho? Uma casa. Ele não teve casa, como já falamos, o carro também não. Jesus tinha dinheiro, tinha poupança, tinha investimentos. Não, pessoal. Mas não se negou expostos, não é? Pediu ajuda, claro, a providência divina, né? Quando é instado a pagar o tributo, as didracmas do templo, ele vai pedir a Simão, lança um anzol. Não sei se era anzol ou se era rede. Lança a rede, pescarás um peixe, dentro dele encontrarás 2 dracmas para pagar o tributo. Será que Jesus tinha um trabalho nobre? Era funcionário público, concursado, do primeiro escalão? Não. Tinha títulos? Também não. E qual era a comida de Jesus? Pessoal, na casa de Pedro, Simão era pescador. O que é que tinha para comer lá, vocês acham que tinha lá? Só tinha peixe. Vocês já comeram peixe todo dia seguido assim? Ninguém aguenta, né? Era lá aquela coisa simples, o tempo, ele, não é? Tinha tempo para os filhos dos outros, e a gente não tem tempo para as nossas crianças. A omissão, Jesus nunca foi omisso, não é?
sempre foi assertivo. Seus melhores amigos, Jesus é abandonado por todos eles, apesar dele ter esclarecido a Pedro, dizendo: Simão, os espíritos das trevas querem te tomar, Simão, mas eu vou rogar ao Pai para que tua fé não desfaleça. Mas, ó Simão, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Simão diz que não vai negar. E quando o galo canta pela 3ª vez, ele chora. Humberto de Campos, em Boa Nova, vai dizer que dava para ver o local onde Jesus estava preso, porque era na casa era no palácio de Caifás, ficava embaixo das pessoas verem quem estava preso, para ser mais humilhante. Quando Pedro se aproxima um pouco e seu olhar encontra os olhos do Cristo, ele está tranquilo e sereno, sorrindo. Porque ele sabia que o discípulo ainda não estava pronto. Ele não o condenou. O seu melhor amigo era Pedro, né? O trai, né? Judas, também um discípulo, vende-o por 30 moedas de prata e acaba tirando a sua vida, como se acredita. Armas, Jesus tinha armas, espadas, facas. Não é? Quando Simão corta a orelha do soldado Malco, lá no Monte das Oliveiras, Jesus vai dizer: Simão, embainha tua espada, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. No livro Conduta Espírita nos ensina que o espírita deve esquivar-se do uso de armas homicidas. No Evangelho de Chico Xavier, que são casos, não é um evangelho, também Chico vai dizer da reação imprevista, ele vai dizer do perigo de ter armas em casa e substâncias corrosivas também, porque muita gente tira sua vida por causa disso. A incolumidade, né? O atacaram, o agrediram, cuspiram, o bateram. A sua defesa, ele estava diante de Pilatos, ele renuncia a defender-se, ele poderia ter respondido. E qual foi a glória de Jesus? A gente fica tão preocupado com os aplausos do mundo, com a consideração, com respeito, com sucesso. Qual foi a glória do Mestre? As cusparradas, o escárnio. Deram-lhe um caniço de cana, como se fosse o cetro. Ah, você é o rei dos judeus? Está aí o seu cetro. E a coroa de espinhos, como coroa na sua cabeça. O seu trono lhe prendem no madeiro inflamante, na cruz. Jesus, olha o desapego de Jesus, é ao máximo, não é? As suas roupas, até suas vestes foram rasgadas, foram retiradas, e os soldados romanos deitam sorte para ver quem ficaria com aquelas roupas. E ele retorna ao mundo espiritual, nu ou em trajes somares. E até a sua mãezinha, esse tesouro que o Pai nos confia, para cuidar da gente, para nos velar. Ele vai dizer ao discípulo: filho, eis aí tua mãe. E agora, dirigindo-se a Maria, que já não era mais sua mãe, ele diz: mulher, eis aí teu filho. Ensinando-nos o desapego afetivo. E até a sua vida, o primeiro de todos os direitos, a questão 880 do Livro dos Espíritos, Jesus entrega por amor à humanidade. Porque ele dizia que é necessário que a semente caia ao solo e morra, porque só assim ela florescerá e produzirá muito fruto. Então, até a sua vida ele entrega. Ele tinha túmulo, tinha um mausoléu para ser sepultado? Não tinha nenhum local onde ser sepultado. E José de Arimateia empresta um local, um túmulo para que o Cristo fosse sepultado. Seus trabalhadores, todos atrapalhadinhos. E o resultado? Ele ensina também o desapego do resultado, porque ele sabia que aquela sementeira somente frutificaria depois de muitos e muitos anos. Assim como Krishna ensina Arjuna no livro Bhagavad Gita, não é? A canção sublime do hinduísmo. E
Dois casinhos rápidos, o caso do rico infeliz. Uma pessoa muito rica procurou o Chico Xavier e disse: Chico, eu sou muito rico, Chico. Eu tenho até avião, tenho muitas posses, muitas terras, minha mulher é linda. Chico, mas mesmo assim eu não sou feliz. O que me falta? Chico sorriu e disse: falta a você a alegria de levar alegria aos outros. Hã? Tem uma alegria dessa, não tem, Moara? Tem alegria de levar alegria aos outros. E teve também Gandhi. Gandhi estava passando diante de uma loja, né, com muitas joias, com muitos relógios caros. E aí alguém se aproximou e disse: ah, olha aí que maravilha, Gandhi. Você ficou interessado? E ele vai responder: graças a Deus aprendi a ser feliz com pouco. Chico também disse essa fala. Bom, meus amigos, então para a gente encerrar, a gente vai falar sobre declamar o nosso poema, encerrando a nossa participação de hoje, deixando um convite para amanhã, e para a feijoada do domingo, lembrando, como está em João 10:34, Jesus fala: não está escrito, vós sois deuses, né? Deuses com D minúsculo, claro. E está lá no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Olha a importância das obras. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz, e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Mais uma vez, as obras, né? As boas obras, né? O Edmar também está de parabéns. E aí a gente vai lembrar de um poeta sergipano, José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus? Vamos colocar uma música de fundo. A música é Canon, de Pachelbel, tá? Eu não sei como é que está lá no som. Precisar do som. Acho que está indo agora. Onde está Deus? Do livro Onde Está Deus? Do poeta sergipano José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus no brilho das estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio, como Allan Kardec, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós, nos ensinava Jesus. Muito obrigado, meus amigos.